pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um resumo de Fazbear Frights. E hoje vamos encerrar o quinto livro, né, que é Bunny Call, com a terceira história, The Man in the Room 1280, o Homem no Quarto 1280. Então vamos nessa, né, galera? O nosso protagonista da história é um padre chamado Arthur Blythe. Ele tem 47 anos e, embora essa idade ele ainda é meio novo, né, os cabelos já são grisalhos, o rosto já é meio marcado e tal. E ele tá pedalando numa bicicleta vermelha, né, chamada Ruby, que ele ganhou, né, de um paciente que tava à beira da morte e tal. Ele deu de presente. E basicamente o Arthur, né, tá indo para o hospital Heracles, onde ele foi chamado, né? E, tipo, beleza, tem uma estátua, né, de Cérbero lá e tal, que pra quem não lembra, é aquele cachorro de 3 cabeças da mitologia que guarda os portões pra Hades. Mas enfim, o padre Blythe, né, ele chega lá, ele estaciona a bike dele e tal, e acaba, né, conhecendo, né, uma jovem chamada Mia Fremont, e ela vai ser uma nova enfermeira aí no Hospital Heracles, né? E ela ainda tá meio nervosa, porque é o primeiro dia e tal. Ela se questiona, porque tem uma estátua de Cérbero ali, tipo, é pra manter o mal afastado ou é pra impedir que os mortos saiam, sigam em frente, sei lá. O Arthur também fica meio confuso, né, mas eles ficam conversando ali perto de algumas flores e tal. Ela ainda tá meio hesitante em entrar no hospital, né? Porque ela tentou uma vaga de emprego num outro hospital, eles recusaram e tal, mas não pode ser tão ruim quanto o hospital da prisão, né? Ele, eu nunca tive por lá e tal. Ela, pera aí, você vai pra prisão também? Ele, eu vou até onde precisam de mim, não é? E basicamente o que é que o padre Blythe faz? Ele faz um negócio chamado extrema unção, que basicamente, né? Meio que as pessoas que estão à beira da morte são visitadas, e elas podem, tipo, se arrepender dos seus pecados e tal. Elas são ungidas com óleo e auxiliadas, né, na passagem para o além, no caso, a morte, né? E basicamente ela pergunta, mas padre, você parece uma pessoa tão alegre, tão gentil, como você pode ser assim e mesmo desse jeito estando tão perto da morte, né? E ele diz que a morte na verdade não é algo a se temer, é uma transição e ele gosta de se ver como se fosse um guia mesmo. E basicamente, né, a Mia tá um pouco mais tranquila e ela foi designada para trabalhar na ala do hospício, né? E o padre acompanha ela porque ele também foi chamado para ir para a ala do hospício, né? E aí nós conhecemos a enfermeira-chefe dessa ala, né, que é a enfermeira Ackerman. E ela é bem poucas ideias, ela é bem rude, ranzinza, essas coisas. E ela fala pro Arthur, né, que é um caso especial, pois esse paciente está no suporte vital há anos. E então o Estado, né, resolveu finalmente tirar o paciente desse suporte vital. Aí o padre, ué, mas e a família? Ele não tem família. Enfim, nós retiramos, né, o suporte vital, mas ele ainda está vivo. E o padre nota, né, que a partir do quarto 1200, as portas todas do corredor estão fechadas. E tá vindo um cheiro bem podre mesmo, bem estranho. E eles chegam, né, no quarto 1280. E esse cheiro podre é tipo mesclado, como se fosse fumaça, com aço derretido, com enxofre. É um cheiro bem ruim. O pior cheiro que o padre já sentiu na sua vida. Mas enfim, a enfermeira Ackerman diz, né, que esse cara não tem registro, a amostra de DNA também não bate com nenhum do que eles tenham no registro, né? Mas o paciente tem função cerebral, tem um padrão de sono REM, né? E basicamente esse paciente está tendo pesadelos horríveis. Ela é chamada lá no outro quarto, diz que volta logo, né, pois tem mais coisas para eles discutirem. E aí o padre Blythe, ele meio que se aproxima, mas ele não chega a se aproximar total da cama, né? Pois, poxa, essa pessoa que tá na cama, se é que pode ser chamada de pessoa, né? Olha, eu vou dar uma descrição para vocês. Tá todo queimado, é praticamente um esqueleto carbonizado. Não tem cabelo, mas tem pele, é translúcida e cinzenta. Ele tá cheio de rachadura extensa. Os órgãos ainda estavam funcionando. Dava para ver o coração enegrecido e ressecado batendo.
Os pulmões estavam enfraquecidos, né? Os rins estavam queimados e a bexiga estava carbonizada. O cara não tem rosto, só um buraco onde fica o nariz, né? E dois poços cavernosos, escuros, sem olhos. E tava olhando pro nada. Basicamente um cadáver, né? E esse cara, tipo, passou por um incêndio, alguma coisa do tipo. Meio familiar, né, gente? Mas enfim, já temos nossas suspeitas sobre quem pode ser. A boca toda sem dente, mas também sem lábio. E esse paciente, né, tinha um cérebro, tinha sangue e as veias estavam à mostra, balançando pra cima e pra baixo. Ui, coisa nojenta. Mas enfim, basicamente o cara tava vivo contra todas as probabilidades. O que era ele? Então, né, o padre ele vai até uma cadeira perto da janela, né, e sente uma frieza gelada nas costas, como se algo estivesse tentando alcançar a alma dele. Então a enfermeira Eckerman aparece dizendo, você sentiu também, não foi? Olha, seria negligência da minha parte e da parte da enfermeira Colton, né, não avisá-lo. Mas nós sabemos o que ele é. Peraí, vocês sabem o que ele é? Ela, sim, ele é o mal puro e simples. E aí, né, o padre Blythe diz, olha, tipo, não devemos julgar os outros pela aparência. Ela, não é a aparência, é o que tem dentro. E ela mostra uns scanners cerebrais do paciente, né? E basicamente os médicos acreditam que, bom, nós temos 4 lóbulos no cérebro, né? E eles acreditam que cada lóbulo desse paciente tem 2 sinais eletromagnéticos distintos, 2 entidades competindo pelo controle do cérebro. E eles acham que essas entidades estão atormentando uma a outra. Aí o padre, mas todo homem tem um bom dentro de si. Ela, isso não é um homem. Ele, tá bom, todo ser vivo tem um bom dentro de si. Ela, eu sabia que você não ia acreditar em mim. Ele, olha, o meu trabalho é enxergar o bem em tudo. Enquanto isso, corta, né, pra Mia que tá almoçando e tal. O namorado dela fez um sanduíche de peru, bem gostoso, inclusive, pela descrição do livro, né? E mesmo com algumas dificuldades no trabalho, o namorado diz pra ela, olha, vai ser como, tipo, andar sobre pedras, né? E a Mia tá lá almoçando na sala de descanso quando entram a enfermeira Eckerman, a enfermeira Colton e a enfermeira Thomas, né? Elas começam a debater sobre o padre Blythe, que acham que ele é um idiota e tal, e tipo, ele já tem 3 horas que ele tá no quarto. E aí a Mia fica meio assim, né? Ela não se mete na conversa, mas acha que elas que são as idiotas. Porque, poxa, o Arthur, ele é mó gente boa e tal, essas coisas. E aí corta, né, de volta pro Arthur, que já tá há horas, né? Ele passou a manhã inteira no quarto. E ele resolve tomar coragem e se aproximar da cama. Ele vai botando a cadeira perto, né? Ele tenta se comunicar com o homem. A princípio nada acontece, só alguns monitores reagem como se ele estivesse ouvindo mesmo. Mas então ele nota que o homem está mexendo o dedinho e está desenhando uma letra, né, no ar, como se estivesse passando uma mensagem. Aí o Arthur ele pega um bloco de notas, começa a anotar, né? A Eckerman entra meio chocada. E ela busca a enfermeira Colton, a enfermeira Thomas também para ver esse fenômeno que está acontecendo. E basicamente o padre encontra algumas palavras lá, vai mudando de local e ele percebe, é um centro de distribuição, mas o que é FESB? E aí uma enfermeira, né, diz, FESB Entertainment. E aí basicamente o padre Blythe, né, já deduz, esse cara tá falando centro de distribuição da FESB Entertainment. Meu Deus. E aí começa a fazer algumas perguntas, tipo, você trabalhava lá? Sem resposta. Você tem família lá? Sem resposta. Você morreu lá? Ou melhor, você se machucou, né? Se acidentou lá? Nada. Tem alguma coisa sua lá? Nada. Tem assuntos inacabados lá? Nada. Você quer ir lá antes de morrer? E aí, né, tem resposta, o dedinho fica mexendo. E basicamente o último desejo desse cara é ir no centro de distribuição da Fazbear Entertainment antes de morrer. Então o Arthur, né, ele tenta falar, né, com um tal de Peter Fredericks, eu não sei. Ele pede pra se chamar de Pete. Não é o mesmo Pete do Step Closer, porque aquele morreu, infelizmente, né? Mas enfim, esse Pete aí, né, é o assistente do assistente. E ele meio que tá com uma caixinha de frango agridoce, comida chinesa na mesa. O padre tá tentando conseguir a permissão para levar o homem pro centro de distribuição. Mas ele, olha, cara, não dá pra mover o paciente de lugar.
ninguém vai te dar permissão pra isso. E ele, veremos, né? E aí o Arthur sai, né, do hospital, ele começa a respirar o ar melhor, né, do lado de fora, o ar puro. Porque, poxa, o cheiro lá no quarto 1280 era podre. O cara tava fedendo, uma bolsa cheia de líquido. Ui. Mas enfim, a Mia também chega e tal, ele pergunta como foi o dia dela, ela diz, foi um dia, né? E a julgar pela sua expressão, você também teve um dia, né? E ele, E eu acho que a Peg vai dar uma bronca em mim. Basicamente a Peg é uma mulher lá que trabalha pra ele. Basicamente ele já tinha pedido pra ela remarcar algumas coisas na agenda, alguns compromissos, porque ele ia de manhã para o hospital Heracles, né? Só que ele passou o dia todo lá, então ele teria que pedir pra ela remarcar o reagendamento. E aí, né, a minha, tipo, fica falando lá com o padre, tipo, padre, você acredita no mal e tal? Ele, sim, eu acredito que há o bem e o mal, eles vivem travando uma batalha todos os dias. Mas por que a pergunta? Ela, você acredita, tipo, é que eu ouvi umas coisas das enfermeiras e tal, elas têm umas teorias, umas opiniões aí, mas antes que ela possa falar alguma coisa, o namorado dela chega e tal, ela se despede do padre, né, ele, Mia, olha, me escuta, algumas pessoas, elas têm a mente fechada, por favor, mantenha a sua aberta. E ela disse que sim, ela concorda, e ela vai embora, né? E o Arthur, que não comeu nada ainda, ele só uma barra de cereal e tal, depois que ele saiu da autoria, ele pensa, poxa, eu tenho uma longa batalha pela frente, né? Ele não sabia o motivo do porquê o cara queria ir para o centro de distribuição da Fazbear, mas também não é da conta dele. É apenas o trabalho do Arthur é garantir que o cara consiga chegar lá. Mas ele sabia que também estava enfrentando uma batalha, né? E ele esperava estar do lado certo. Já corta, né, para o segundo dia de trabalho da Mia, falando que foi meio estranho, pois ela não encontrou as outras enfermeiras, tá? Ela foi visitando os pacientes e tal, essas coisas, beleza. Só que ela chega no quarto 1200 e ela acha estranho, porque todas as portas a partir daí no corredor estão fechadas, né? Exceto uma que tá ali perto, que é um depósito. Ela meio que vê uma sombra, né, passando por ali e vai investigar, só que ela escuta as vozes. Quem está lá dentro? As enfermeiras Ackerman, Thomas e Colton. E basicamente elas estão fazendo meio que uma conspiração para matar o paciente do quarto 1280. A Mia, ela até chega mais a se afastar da porta, né? Porque ela cheira o cabelo para ver se ela tá emitindo algum cheiro que percebam que tem alguém ali, mas não. A porta se mexe e de dentro do depósito sai um garoto com uma máscara de crocodilo. Ele também tem um cabelo preto encaracolado, semelhante ao corpo que o Devon achou lá em The New Kid, né, dentro da fantasia do Golden Freddy, mas tudo bem, vamos deixar isso no ar por enquanto, né? O garoto só fica lá com um sorriso meio diabólico, né, essa máscara de crocodilo, ele sai correndo, desaparece. E percebendo que a conversa das enfermeiras acabou, né, a Mia vai pro quarto 12.000 e encontra, né, o Sr. Nolan, que tá fazendo as palavras cruzadas e tal. E aí corta para o ponto de vista da enfermeira Ackerman. Ela entra no quarto 1280 e basicamente o plano dela é injetar tanta morfina no paciente que ele não vai morrer. E tipo, ela e as outras enfermeiras ficaram desviando, fazendo alguns registros aqui e ali. Conseguiram frascos de morfina o suficiente para matar uma ala inteira de pacientes. E ela vai, injeta o primeiro frasco, nada. Vai injetar o segundo, ela escuta uma risada. Ela injeta, nada. Ela vai pro terceiro, escuta mais uma risada, tipo, ela tinha mais uns 11 frascos, né? E a risada tá do lado dela. Ela se vira e é o garotinho com a máscara de crocodilo. E ela fica meio assustada, né? O garoto vai embora. E ela meio que tem algumas lembranças do filho dela, o Elijah. E desde que ele morreu, né? Ela se tornou essa pessoa mais amarga, mais fria. E ela resolveu se tornar enfermeira justamente para se colocar no lugar das pessoas que não precisariam ter que lidar com o que ela lidou, por assim dizer. Ela vai pegar o terceiro frasco de morfina para injetar no paciente, mas uma rajada vem, derruba todos os frascos, quebrando. O plano falhou. Corta, né, agora para o ponto de vista da enfermeira Beatrice Thomas. Ela conversou, né, com a enfermeira Ackerman e tal, que o plano não deu certo, elas também debateram sobre o menino. E basicamente o plano da enfermeira Thomas é sufocar o cara com um travesseiro. E ela até treinou com uma boneca que ela comprou pra uma sobrinha e tal, porque, tipo, normalmente
Isso é baseado em informações do livro, né? Eu não pesquisei na internet para ter certeza, mas basicamente 3 minutos são o suficiente para uma pessoa começar a sufocar com um travesseiro. Ela treinou e conseguiu ficar quase 7, só com a boneca. Então ela tenta, né, sufocar lá o paciente. E já, tipo, passa os 7 minutos, ele começa a sangrar, o travesseiro também, as máquinas começam a apitar. E elas vão acalmando, como se ele estivesse morrendo mesmo. Só que, do nada, o travesseiro é arrancado da mão dela, um monte de lodo, sangue, o travesseiro se explode, pra tudo quanto é canto, ela é coberta de sangue, lodo, doença, e ela desmaia. Enfim, né, corta para o ponto de vista do Arthur, né, já faz 5 dias que ele tá tentando conseguir a permissão para tirar o paciente de lá, para levar para o centro de distribuição, e nada. Ele tá esperando a Mia lá no refeitório, ao ar livre, né? Eles vão comer sanduíche de provolone e carne enlatada que o namorado dela fez. E eles começam a debater, né, sobre o paciente no quarto 1280, que ela já ouviu falar, mas não chegou lá ainda, porque as enfermeiras acham que ela não tá pronta, e o padre concorda, ela não tá pronta ainda. Então eles debatem sobre o garoto, né, o misterioso e tal. Se todo mundo tá procurando, porque já avistaram, o padre ainda não viu, mas a Mia já viu 4 vezes esse garoto. E basicamente, né, ela tem uma ideia. O padre poderia usar o garoto para conseguir o que ele quer. Pois o pessoal tá muito atarefado com papelada. Então, se o Arthur ficar enchendo o saco do pessoal para conseguir guiar a papelada, eventualmente eles vão dizer: tá, leva esse cara embora e para de encher meu saco. Basicamente isso. E aí o padre, ele acha uma boa ideia, né? E aí corta para o plano da enfermeira Colton, que basicamente ela e a Eckerman foram visitar a Thomas em casa, que tava doente e tal, por causa daquele líquido. Inclusive foram as duas que tiveram que limpar o quarto depois, que ele tava mais podre no cheiro do que antes. Mas basicamente o plano da enfermeira Colton é: ela pega um monte de vela, faz um círculo protetor para que a sombra, né, o garoto, não apareça, e ela vai injetar uma seringa de ar no paciente para ver se ele morre de embolia gasosa. Obviamente o plano não dá certo, né? O garoto, o círculo não funcionou, a seringa sai voando, vai acertar, prende aqui nela no pescoço, ela já vai e tira, porque se o ar dentro da seringa entra nela, ela morre. E aí ela jura, né, pro moleque que vão achar uma forma de matar o cara, e ela sai do quarto, né, tromba com a Mia, e decide que é a hora, né, a Mia tá pronta de ver, né, o que tem no quarto 1280. No momento que ela viu o cara, ela percebeu, isso estava errado. E ela entendeu o que as outras enfermeiras estavam falando, né? Tipo, isso ia contra todas as leis da natureza. Esse cara era errado. Mas o problema não estava do lado de fora, estava no lado de dentro. Então ela sim entende o ponto de vista das enfermeiras e fica do lado delas. Mas o padre Blythe conseguiu convencer a administração de assinar os papéis, né? Basicamente é o seguinte: ele seguiu a ideia da Mia, ficar importunando ele, eles disseram: tá bom, você pode levar o paciente, mas primeiro você tem que assinar esses papéis que vão isentar o hospital de qualquer responsabilidade pelo que acontecer quando você levar ele pro centro de distribuição lá que você quer, tá bom? E aí o padre tá indo, pedalando lá para o hospital, tá chovendo muito, e aí ele meio que vê o garotinho na estátua do Cérbero. Quando ele vai olhar de novo, o garoto sumiu. E aí ele não pensa nisso, né? Ele só prende a bicicleta e vai falar com a advogada-chefe do hospital, né, que é a Carolyn Benning Graves. Ela entrega um monte de papel para ele assinar, ele sai da sala. Enquanto isso, a Mia, ela tá do lado de fora. Ela encontra com o padre Blythe, né, e tenta convencê-lo a: não leve esse cara, não tira ele daqui. Vai acontecer alguma coisa, tipo, eu não sei o que, mas por favor, não tira esse cara daqui, não faz o que ele quer. As enfermeiras, elas estavam meio paranoicas e tal, mas eu comecei a entender o porquê. Mas, por favor, não tira ele daqui. Mas nada do que ela fala convence o padre, né? E, basicamente, ele diz pra Mia que é o dever dele. Ele foi treinado pra isso. Ele escolhe esperar cada momento pra achar o que é bom nas pessoas. Ela: mas se você não achar? Ele: sempre há o próximo momento. Ela: mas e se não houver um próximo momento? Ele: então eu vou passar para o que quer que minha jornada reserve para mim. Isso é tudo que nós podemos fazer. É o que eu estou fazendo por ele, né?
E aí a Mia vendo que não vai conseguir convencer o Arthur, né? Ela vai e pede pra ele dar um abraço nela. Ele dá, né? Esse abraço, ele se despede, ele espera ver a Mia novamente. E a Peggy, ela trouxe, né, uma van lá da igreja pra o Arthur dirigir. Ele até tá pensando em trocar a Ruby pela van. E ele vai dirigindo até o centro de distribuição da Fazbear Entertainment, né? E aí, o paciente no quarto 1280 tá numa cadeira de rodas, coberto num lenço todo ensanguentado e tal. Ele pergunta onde o cara quer ir, ele aponta pro prédio principal. Eles entram pelas docas, né? Porque o Arthur não pediu permissão lá na Fazbear pra levar o cara. Mas, tipo, tá todo mundo nas docas ocupados que eles nem percebem o Arthur chegando. Ele vai, começa a empurrar a cadeira, né? Vê um monte de prateleiras, porque basicamente um centro de distribuição da Fazbear é onde tem as peças de robô, as fantasias de animatronic. Basicamente, o que tem lá vai para os restaurantes, para as pizzarias, para onde for. Tudo relacionado a Fazbear parte dali para os outros locais. E aí, basicamente, né, o corpo do homem no quarto 1280 começa a tremer e depois explode, voa um monte de líquido lá e tal. E aí o corpo morto cai no chão, né? E aí o padre, ele meio que começa a orar, mas então ele escuta passos pequenos e alegres indo para as prateleiras. Ele vê pegadas, né? Ou seja, o homem seguiu em frente, mas alguma coisa não. Então um funcionário aparece lá, né? O encarregado das docas pergunta pro padre se tá tudo bem. Ele, na verdade, não. Eu não acho que esteja tudo bem. E pela primeira vez na vida do Arthur, ele tinha certeza disso. Meu Deus, gente, não precisamos nem dizer, né? Aquele cara era o William Afton. Esse universo paralelo, ele sobreviveu ao incêndio na Freddy Fazbear's Pizza Place e ficou internado no hospital. Mas alguma coisa, provavelmente esse garotinho, né, com a máscara de crocodilo, estava mantendo ele vivo. E o William queria ir para esse centro de distribuição da Fazbear, só que quando ele chega lá, provavelmente o garotinho faz que ele morra, mata ele, explode. E o homem seguiu em frente, mas alguma coisa não. Mas é isso, gente. Eu dou um 8,8 pra história. Não é lá essas coisas, mas não é uma história ruim. Eu acho que fica acima ainda de Coming Home e In The Flash. Mas é isso, né, galera? O próximo vídeo de Fazbear Frights vai contar a primeira parte dos epílogos do Stitch Wraith, ou seja, do livro 1 ao 5. Então é isso, fiquem com Deus coração, já vos chamo. Um forte abraço, até a próxima e falou! No point in blaming you, you did not know. Oh.